Olá, eu sou a professora Beatriz e hoje a gente vai falar sobre a camada que eu mais gosto de falar, que é a camada de rede da nossa arquitetura TCP/IP. Bom, a camada de rede é responsável por prover e implementar o serviço de entrega de datagramas, ou seja, ela faz todo o roteamento entre a origem até o destino, passando por diversos roteadores, para que os dados na origem até o destino possam chegar tranquilamente. Bom, o serviço de entrega é definido como o serviço não confiável, quer dizer que ela não é igual à camada de transporte, ela não garante a entrega dos dados no destino. Sem conexão, ou seja, ela não abre uma conexão prévia com o destino para informar que vai enviar informações. Mas ela trabalha com o paradigma de melhor esforço, ou seja, ela faz de tudo para que as informações cheguem aos seus destinos. Bom, nessa imagem vocês podem visualizar dois hosts. Ela é uma imagem comum, vocês já viram antes, e a gente tem um host A, o host B, com todas as camadas do modelo OSI, e nós temos aí no meio, entre o host A e o host B, uma representação de um equipamento intermediário, por exemplo, um roteador. O que essa imagem quer dizer, que vai tirar muita dúvida de vocês, quando as informações saem do host e vai para o meio físico, que ela chega em um roteador, o que acontece? O pacote, o que ele faz? Ele chega ali na camada física do roteador, ou seja, um cabo que está conectado no roteador, esse pacote ele vai começar a se desencapsular. Tá? Então ele vai abrir na camada física, vai para a enlace até chegar na camada de rede. Quando esse pacote chegar na camada de rede, o que a camada de rede vai fazer? O que o roteador vai fazer? Ele vai ver qual é o endereço de destino e mais outras informações que estão ali no cabeçalho do datagrama IP, que é o protocolo da camada de rede. Tá? E aí, professora, e as demais camadas? Ele não vai subir. O roteador ele trabalha até a camada de rede, então ele não precisa trabalhar com a camada de transporte, nem aplicação, nem apresentação, nem sessão. Ele simplesmente para ali na camada de rede, abriu, beleza, viu o endereço do destino, encapsula novamente, manda para a camada física e a camada física vai roteando, envia pelo meio físico, chegou no próximo roteador, ele faz o mesmo trabalho até chegar no destino. Para o outro serviço de entrega de datagramas e a função de roteamento, a camada de rede define 3 protocolos complementares, ou seja, existem 3 protocolos específicos ali da camada de rede, que é o IP, que é o Internet Protocol, que é um dos mais importantes protocolos da família, TCP/IP, ele pode ser o IPv4 ou o IPv6, o ICMP, que é o Internet Control Message Protocol, auxilia o protocolo IP, sendo usado para trocar mensagens de erros e controle. Aquela característica de melhor esforço da camada de rede entra aí no caso do protocolo ICMP, ajudando a camada de rede. Por exemplo, se por acaso um roteador está com uma quantidade muito grande de pacotes para serem enviados e de repente ele não suporta, o que acontece? Cai a conexão, por exemplo, e aí uma mensagem ICMP é percebida nesse meio e enviada para o destino, informando que houve uma falta de comunicação ali com o roteador que parou de funcionar simplesmente porque não suportou a quantidade de mensagens. Ou um link que está ali fazendo a comunicação caiu e aí simplesmente não tem como enviar o pacote para o roteador X e aí simplesmente o ICMP entra em ação com uma das centenas de mensagens que ele tem relacionada a cada tipo de problema que ocorre nesta camada. E o outro protocolo é o IGMP, que é o Internet Group Management Protocol, que é o protocolo responsável por entrega de datagramas a múltiplos destinos, suportando multicast, que é uma forma de entrega de informações a um grupo, não individualmente a cada host. Bom, agora falando sobre o protocolo IP, vou começar pelo mais atual, que é o IPv6, que é um protocolo que veio pela necessidade de fazer configurações de muito mais máquinas ou hosts, como vocês preferirem, porque o que acontece? O primeiro IP que a gente tem é o IPv4, só que o IPv4, qual a diferença dele? Ele possui uma configuração aí de rede e host, vocês vão entender mais à frente,
de 2 elevado a 32. Isso quer dizer o quê? Que ele não possui uma quantidade muito grande de configurações de hosts. Agora o IPv6 veio e ele hoje está o quê? Com 2 elevado a 128. Então quer dizer o quê? Que ele pode ter configuração de 2 a 128 IPs para serem configurados. Então é um range muito grande de IPs para serem configurados. E hoje, como a internet é tudo e a gente precisa de IP, então não tem como, assim, professor, quer dizer que IPv4 não usa mais? Claro que usa demais, mas o IPv6 vai chegar uma hora que vai substituir totalmente o IPv4. O IPv6, ele tem um cabeçalho totalmente diferente do IPv4, ele possui menos campos de informações. Por exemplo, nós temos a versão que informa qual é o IP que está sendo utilizado, se é o IPv4 ou IPv6, perdão. A classe de tráfego, rótulo, comprimento da carga útil, que é o tamanho dos dados que estão encapsulados ali na camada de rede, por exemplo, os dados que vieram lá da aplicação, transporte, e agora estão encapsulados na camada de rede. Limite de saltos, que nada mais é do que a quantidade de saltos que o pacote pode fazer da origem até o destino. Professor, o que são esses saltos? Cada vez que o pacote passa por um roteador, um tempo de vida dele é decrementado, ou a quantidade de saltos. E o principal, ele tem os dados da origem do destino, tá? Que é o objetivo principal. A principal diferença é que o IPv6 ele trabalha com hexadecimal, então não é um IP como esse normal que a gente já conhece, com os decimais, né? Ele trabalha com hexadecimais. Vamos lá, o IPv4, como vocês podem visualizar aí na imagem, nós temos aí o cabeçalho do IPv4, eu quis deixá-lo em destaque porque acaba que a gente vê e visualiza bem mais o IPv4. Então nós temos aí em verde o principal, que é o endereço de origem e destino, e logo ali embaixo, em branco, nós temos o quê? Os dados da camada superiores encapsulados. Eu acabei falando uma besteirinha, o comprimento do pacote engloba, ali tanto no IPv6 quanto no IPv4, ele engloba o cabeçalho mais os dados, tá, gente? Mas ali no IHL, nós temos o quê? O tamanho do cabeçalho. Então, até essa informação, ela é válida aí no IPv4. Um outro campo que nós temos aí é o tempo de vida, que é o Time to Live, ou TTL. Quando a gente dá um ping na máquina, a gente costuma ver o TTL, que nada mais é do que a quantidade de pulos que o pacote pode dar da origem até o destino, que nada mais é a quantidade de roteadores que ele vai passar da origem até o destino. Nós temos também o protocolo, que nada mais é do que o protocolo da camada superior, ou seja, se é o protocolo TCP ou UDP que está encapsulado. O deslocamento de fragmento, que é assim uma parte sensacional e assim levaria uma aula inteira para falar, mas eu vou falar brevemente. Todo o pacote ele tem um comprimento máximo a ser seguido, que é de 65.535, mas o que acontece? O meio a qual ele vai ser trafegado, ele tem um limite também. Se eu não me engano, a internet é de 1.500 bytes. Então o que acontece? Se o pacote ele é muito grande, se está encapsulado, por exemplo, um vídeo, vamos colocar um vídeo que sempre é grande, o que acontece? Ele tem que ser fragmentado, que nada mais é o quê? Dividido em diversas partes. Então, o campo identificador, ele vai identificar cada pacote fragmentado e o deslocamento do fragmento informa a posição do fragmento no datagrama. Por exemplo, um pacote é dividido em 5 partes e cada parte é dividido com um identificador e, além disso, qual a posição que ele está. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Bom, nós temos a versão, nesse caso aí, a versão do IPv4. E, bom, esses são os campos principais do protocolo IPv4. E, gente, essa parte aí, colorida até o verde, é o cabeçalho. É o que identifica o datagrama ali da camada de rede. Lembra que a gente falou lá dos encapsulamentos e desencapsulamento? Então, quando as informações lá da camada de transporte chegam na camada de rede, esse cabeçalho aí é anexado aos dados que vieram da camada de cima e os dados da própria camada de rede são encapsulados ali também. Pode ter. Bom, o endereçamento IP ele é composto por
uma sequência de números decimais dividido por pontos. No caso do IPv4 são 4 blocos de 8 octetos. Somando esses octetos nós temos o quê? 32 bits que convertidos eles passam a ser números decimais. Então vocês podem ver aí na imagem o endereço IP 10.200.151. Além disso, nós temos a máscara de subrede, que identifica qual é a classe do IP, e o computador, ele converte, é lógico, o IP para bit, o IP em decimal, perdão, para bit, e a máscara de subrede para bits, e faz o quê? O uso de uma função booleana para fazer uma conversão e descobrir de qual rede pertence esse IP. Além disso, nós temos o quê? O endereço de rede, que é sempre o quê, gente? O final 0. O endereço de rede, ele sempre vai ter o final 0. E nós temos também o endereço de broadcast, que é para fazer a comunicação na rede, para descobrir qual máquina pertence, o IP, dentre outros, então faz o envio de broadcast, que também é sempre reservado no último bit 255. A máscara de subrede, ela sempre vai ser 255.255.255.0 ou 255.255.00 ou 255.000. A gente vai ver isso mais adiante. Bom, o endereço IP, ele é dividido em identificador de rede e identificador de estação. A gente está falando do IPv4, tá, pessoal? Bom, então nós temos o que? As classes de endereçamento, que o que elas fazem? Elas definem a quantidade de hosts que podem ser configurados em uma rede. Então a classe A é que mais configura hosts, perdão. A classe B é mediano, então a classe A vai de mais de 50 mil, a classe B 15 mil para cima, e a classe C vai aí até 254 estações a serem configuradas. Então esse IP em 192 é muito comum a gente ver esse IP em 192, até porque ele também é um IP reservado, mas é um IP que faz parte da classe C, muito utilizado em laboratórios. Ah, professor, então quer dizer que o 192 ele só é utilizado para laboratórios ou uma rede interna? Sim. O 192, 168.10, 172.16 e o 10 são IPs reservados para redes, para configuração de redes internas. Então, por exemplo, quando a gente chega em um laboratório, a gente vai dar uma olhada no IP, a gente vê esses IPs, ou até mesmo da nossa casa, nossa rede interna da nossa casa, a gente tem esses IPs. A partir do momento que sai, outros IPs fora desses ranges que eu falei são utilizados. Então, a classe A, classe B e classe C são utilizados para configurar hosts. D e E são IPs reservados. O D para multicast e o E para usos futuros. Bom, sobre a máscara de rede. Agora, esse slide é bem legal, porque aqui a gente vai fazer o teste da conversão e o que o computador faz para descobrir o endereço de rede. O que acontece? O IP vai sair ali da estação, o IP não, o pacote vai sair ali da estação e a própria estação ela precisa saber qual é o endereço de rede até para saber para onde mandar. Ou então vamos falar do roteador. Ele precisa saber para qual rede ele vai mandar de acordo com todos os roteadores que estão conectados a ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma conversão do IP com a máscara de rede para descobrir qual é a rede. Então, gente, considera o endereço 128.120.200.4. O que está acontecendo com esse IP? Ele está passando de decimal para binário na linha de baixo. Então, se vocês observarem, nós temos 8 octetos dividido por pontos aí em vermelho. Começando da esquerda para a direita, 10000.01100 e assim por diante. Embaixo, o que nós temos? Nós temos a máscara da classe B, porque esse é um IP de classe B. A máscara de classe B, ela possui o quê? Os 2 primeiros octetos para identificação da rede e os 2 últimos para identificação de host. Tudo que é identificação de host, coloca como 0, entendeu? Então, se fosse classe C, nós teríamos o quê? 3 identificadores de rede e 1 de host. Então, o último octeto ali, mais à direita, ficaria tudo zerado. E o que aconteceu aí agora? Houve uma conversão utilizando o booleano E.
que nada mais é do que somente quando for 1 e 1 é igual a 1, todos, caso contrário, é tudo falso. Então, 0 e 0, 0, 0 e 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e 0, 0, 0 e 0, 0, 1 e 0, 0 e assim por diante. Mas quando tiver 1 e 1, nós temos 1. Então, o computador, ele faz, na verdade, o algoritmo, ele faz esse trabalho de conversão do decimal para o binário, depois faz essa operação booleana para descobrir qual é o endereço de rede pertencente daquele IP. Então, o endereço de rede, gente, ele é muito importante. Ele sempre vai ter o final 0. Nunca se configura uma estação com o IP final 0. Não existe isso. É um IP reservado. Da mesma forma, o 255 no final, que também é reservado para broadcast. Então, a configuração de um IP começa a partir do número 1 e vai até o 254, ok? O 1 geralmente é utilizado lá para a configuração dos roteadores. É muito comum a gente ver também o 1 e vocês verão aí futuramente o 1, mas não é regra. Continuando, os roteadores, vamos falar agora sobre os roteadores, são os elementos de rede responsáveis pelas interconexões de rede. Cada roteador está conectado a 2 ou mais redes. Deve receber o datagrama por uma interface e encaminhá-lo à interface da saída correta, ou seja, ele sempre vai ter a interface de entrada e a interface de saída. Essa imagem aí ilustra lindamente o roteamento. Nós temos aí diversas estações, estação 1, estação 2, 3, 4, 5 até a 9, conectadas às redes, esse N aí de network, tá, gente? N1, N2, N3, N4, e essas redes, nós temos o quê? Saídas para roteadores. Então, esses R1, R2, R3, R4, tá vendo que eles estão conectados, tem aí umas linhazinhas, nada mais é do que o meio de comunicação. Vamos colocar aí um cabo de fibra ótica, interconectando aí as redes. E, professor, eu quero enviar um pacote da estação E3 para a estação E9. Então, o pacote vai sair ali pela rede N2 e ele pode ter o quê? Vários caminhos para chegar até a E9. Ele pode ir passando ali pelo roteador R1 ou pode ir ali pela R2. E ainda sair do R2, passar na rede N4, passar pelo roteador R4 até chegar na rede N5 e chegar na estação número 9. Então, o roteamento, ele possui o quê? Diversos caminhos a serem seguidos. Só que, como que ele funciona, professora? O roteador, ele possui o quê? Um algoritmo de roteamento, né? Que é uma sequência de códigos que possuem regras para descobrir o quê? A melhor rota entre a origem e o destino no qual o datagrama vai percorrer. Bom, além dos roteadores, as estações também tomam decisões de roteamento, ou seja, implementam algoritmos de roteamento. Então, as estações ali, o próprio computador de vocês, ele também toma essa decisão de roteamento, ok? Bom, e como que a gente vai determinar, professor, qual a melhor rota? O roteador, ele possui métricas de roteamento, que é o que? O comprimento da rota, né? Número de roteadores ao longo do caminho, existe um retardo, existe um atraso no meio que está sendo trafegado, confiabilidade, a probabilidade de ocorrer erros de transmissões. Então, isso é super comum, saber, a própria ICMP ele pode fazer esse teste. Taxa de transmissão, número de bits que podem ser transmitidos por unidade de tempo, a carga, tamanho do datagrama, o tipo de serviço, tudo isso são métricas utilizadas pelo algoritmo de roteamento para determinar a melhor rota. Então, o que é essa métrica? Nada mais é do que uma equação que é feita ali pelo algoritmo e que ele gera o quê? Um custo. Então, geralmente, quando a gente tira um print ali da tabela de roteamento no nosso próprio computador, ali abrindo o prompt, o CMD, ou o terminal no Linux, nós conseguimos visualizar um custo da rota. Então, assim, quanto menor a métrica, melhor a rota. Então, uma rota de custo 5, ela é melhor que uma de custo 10. Ah, professor, o que é esse custo? É um cálculo baseado nas métricas que eu acabei de falar para se alcançar o melhor caminho. O roteador, ele sempre vai trabalhar, sempre não, que é muito forte, ele vai trabalhar tentando o menor caminho e o melhor caminho.
Professora, mas como que o roteador vai saber como se direcionar, enviar esses datagramas da origem até o destino, enviar para diversos outros roteadores, como você falou naquela imagem? Simplesmente ele possui uma tabela de roteamento, que mantém as informações de roteamento para todas as redes físicas. Então nada mais é do que o endereço IP de roteadores próximos a ele. Então, por exemplo, nós temos aqui o roteador da Universidade Católica, que está conectado aí com o roteador da empresa de telefonia, e a empresa de telefonia está conectada com outro roteador importante, até chegar ao destino. Então existem diversos roteadores aí no meio do caminho da origem até o destino. Então a tabela de roteamento ela é muito importante. Mas além disso, os roteadores eles implementam protocolos de roteamento, que é o que faz esse trabalho, que nada mais é do que aquele algoritmo escrito ali, desenvolvido, é um protocolo que foi desenvolvido para trabalhar no roteamento. Então, nós temos 3 protocolos aí muito importantes, que é o RIP e o OSPF, que são protocolos utilizados em redes internas, e o BGP, que é um protocolo utilizado na borda, ou seja, que faz a conexão entre duas redes autônomas. Existe uma rede autônoma, que pode ter aí, alguns roteadores que se comunicam, tá? A partir do momento que eu saio dessa rede autônoma e vou para outra rede autônoma, ou o pacote sai de uma rede autônoma e vai para outra rede autônoma, pois existem diversas redes, vamos pensar lá naquela imagem, a rede N1, a rede N2, cada um como sendo uma rede autônoma. O que acontece? Internamente, utiliza-se os protocolos de rede interna, que é o RIP ou SPF, tá? O RIP já na sua versão 2, hoje em dia. E para fazer essa comunicação externa, a gente utiliza também o BGP ou o EGP. Bom, existem 2 informações importantíssimas para a definição desses protocolos também, que é a forma como eles propagam, ou o mecanismo de propagação, a forma como ele trabalha. Existem os protocolos de vetor de distância, que é esse tipo de protocolo envia periodicamente informações da tabela de roteamento apenas aos roteadores vizinhos, ou seja, um protocolo de vetor de distância nada mais é do que o protocolo RIP, que ele faz o quê? Envio de mensagens mesmo, tentando comunicação com os roteadores que estão próximos a eles, ou seja, conectados a ele. Então, se um roteador acabou de entrar na rede, ele vai ter que se conectar a um outro roteador, porque senão não vai funcionar. E se utilizar o RIP2, o que vai acontecer? Ele vai enviar mensagens periodicamente, solicitando a comunicação com esse roteador, e a partir desse momento ele começa o quê? A criar a tabela de roteamento dele. E assim por diante, cada roteador. E existe outro mecanismo de propagação, que é o de estado de enlace, onde o quê? Propaga informações sobre as redes físicas diretamente conectadas para todos os roteadores da rede e posteriormente realiza novas propagações somente se ocorrer uma mudança desses enlaces. O que acontece? O roteador chegou, ele está utilizando aí um mecanismo de propagação de estado de enlace, ele envia mensagem para todos os roteadores que estão se comunicando com ele, eles respondem, ele monta a tabela de roteamento e a partir do momento que ele perceber que não existe mais uma comunicação ou que existe um novo roteador em conexão com ele, ele faz essa nova propagação. Ele não fica que nem o RIP, que fica constantemente, se não me engano, não tenho certeza, gente, é de 33 segundos, não sei se são 33 segundos ou 3 minutos, que ele faz um envio de mensagens para descobrir se os roteadores estão conectados a ele. Bom, o RIP é o Route Information Protocol, protocolo de informação de roteamento, ele está ali descrito na RFC 4822, é um protocolo do tipo de vetor de distância e ele faz essa propagação periodicamente de informações de roteamento para se conectar aos roteadores vizinhos e dependendo de ocorrerem ou não mudanças operacionais na rede física, ou seja, não ocorreu nenhum tipo de mudança, o RIP entra em ação a qualquer forma, né? De qualquer forma. Diferente do protocolo SPF, que está aí descrito na RFC 2328, lembrando que a RFC é uma documentação que descreve o protocolo. É um protocolo do tipo estado de enlace e ele propaga as informações dos enlaces de rede para todos os roteadores e só depois que ele percebe, ele
uma mudança, ele refaz ali a propagação de informações e remonta a tabela de roteamento dele. Bom, gente, é desta forma que o roteamento funciona. Tem muito mais a detalhar, tem muito mais protocolos também, só falei aqui dos protocolos internos, vocês podem fazer pesquisas, podem tirar dúvidas também. É muito importante o roteamento, ele que faz esse trabalho, assim, professora, mas não é o meio físico que envia as informações? Sim, é. Ele que transforma ali todos aqueles dados que desceram por todas as camadas em pulsos elétricos, mas quem faz o roteamento é o roteador, ele que sabe para onde enviar a informação. Vai consultando a tabela de roteamento dele até chegar no destino, entendeu? O dado chegou ali no roteador, desencapsulou, abriu ali até a camada de rede, ele consegue verificar para qual roteador que ele está conectado, ele vai enviar. E aí o próximo roteador faz isso até chegar ao destino. E todo datagrama, né, todo pacote, ele possui um tempo de vida, então ele não pode ficar aí pulando na rede infinitamente, criando aquele loop infinito, que vocês certamente já ouviram falar, né? Então, existe um tempo de vida aí, se eu não me engano, de 15 saltos que ele tem que fazer da origem até o destino, ou seja, passar por no máximo 15 roteadores. Inclusive, vocês podem até brincar aí depois, na casa de vocês, configurando o TTL para ele morrer em um tempo menor, né? Mas isso aí a gente pode colocar como um laboratório para vocês depois. E é isso, pessoal. Até mais!